pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Suderlan de Castro e a sensibilidade da aprovação de Bolsonaro, no qual foi de 38,9% de aprovação de bom e ótimo, parece que assinou realmente um alerta no governo. Tanto que Bolsonaro teve hoje, pela primeira vez em seu governo, uma abertura maior com a imprensa. Isso, claro, a portas fechadas. E conversou com jornalistas. E é tanto que algumas pessoas que acompanham os telejornais sentiu que a própria emissora Rede Globo tinha dado um tom mais brando em relação aos pronunciamentos de Bolsonaro. Ou seja, praticamente sem quase nenhum tipo de ataque ou uma forma direta ou indireta sobre o governo de Bolsonaro. Será que Bolsonaro realmente quis dar a toda a imprensa boa intenção e sinal de que daqui para frente haverá uma trégua e um ambiente mais harmonioso? No Jornal Nacional você vê sobre o comentado desse encontro com jornalistas à porta fechada. Era começo de expediente no Palácio do Planalto. O encontro, o primeiro de profissionais da imprensa com o presidente Jair Bolsonaro, foi num salão ao lado do gabinete presidencial. Também foram convidados o vice-presidente Hamilton Mourão, os ministros do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e o porta-voz da presidência, Otávio do Rego Barros, o organizador da reunião. Com a autorização do presidente quebrar o protocolo, para inicialmente agradecer a presença de todos os senhores e senhoras da imprensa, instituição essencial e fundamental na democracia, e é o entendimento de todos nós aqui no nosso Palácio do Planalto. Ao dar as boas-vindas aos jornalistas, o presidente Jair Bolsonaro destacou a importância do papel da imprensa para a democracia e a sociedade. Disse que, se tinha usado redes sociais até aqui, pretendia cada vez mais informar a população por meio da comunicação profissional. Segundo ele, é uma necessidade desse momento em que o governo busca convencer os parlamentares e a população sobre a importância da aprovação da reforma da Previdência. A maior parte da conversa com jornalistas, que duraria 40 minutos, foi sem a divulgação dos registros de som e de imagem. Bom, como você viu, o governo de Bolsonaro hoje teve vários pontos polêmicos também, dando-se a entender que também está muito preocupado com a reforma da Previdência. Claro que antes mesmo de chegar na Câmara, vendo pontos que poderiam ser modificados ou não aceitos pela bancada, Bolsonaro manifestou-se em modificá-la antes mesmo que chegasse na Câmara. Isso deixando uma certa desconfiança e realmente não agradando nem aliados e dando motivos à oposição desconfiar cada vez mais sobre a reforma da Previdência. Vejam. O líder do Partido Novo, Marcel Van Hatten, que apoia a reforma da Previdência, também ficou preocupado com as declarações do presidente. Para ele, Jair Bolsonaro falou cedo demais em mudar alguns pontos da reforma. Eu não acho muito positivo isso que se ceda antes de começar a discussão realmente aqui no Congresso Nacional. Nós aqui vamos defender os nossos pontos no momento em que a reforma começar de fato a tramitar na comissão especial que analisa o mérito. Ela precisa ter uma economia grande, porque é uma reforma que vai combater um déficit fiscal, mas também precisa combater a desigualdade que é gerada pelo sistema previdenciário brasileiro. Outros parlamentares, incluindo aliados, também fizeram avaliações sobre as declarações do presidente. Acho que Bolsonaro deveria ter mantido o discurso de que ele e a equipe econômica estão abertos para as negociações e que cabe ao Congresso aperfeiçoar a proposta. A preocupação de muitos é que, ao admitir mudanças agora, antes das discussões aqui na Câmara, o presidente pode limitar muito o espaço para uma articulação. Os parlamentares dizem ainda que agora caberá ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e aos líderes atuar pesado para manter os principais pontos da proposta. Economistas do mercado financeiro alegam que quanto mais concessões, menor será o efeito da reforma para as contas públicas. A Bovespa fechou em queda de 1,8%. O governo de Bolsonaro parece que ainda não se encontrou muito bem. De tantas polêmicas, o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, ele volta atrás e diz que MEC não vai mais pedir que professores ou alguém responsável filme as crianças cantando um hino e manda para o MEC. De uma certa forma, deixando a entender que essa atitude causaria ao governo Jair Bolsonaro mais desgaste, já que estaria cometendo algo impropriamente dito, que seria a filmagem de pessoas
de menores de idade, crianças e adolescentes, sem a autorização dos pais ou alguém responsável. Dando continuidade mais ainda dos fatos durante o dia que aconteceu sobre o Palácio, o encontro de Juan Guaidó e Bolsonaro colocando culpa sobre o que está acontecendo na Venezuela no PT, dando a entender que ainda tem realmente um puxadinho de meio campanha eleitoral, querendo buscar a popularidade, no qual está abaixo, a atingir aquilo que sempre foi sua estratégia, seu ponto forte de atrair a atenção e a popularidade da população, que era bater no PT. Bom, e o que se falar hoje do resultado do BIP de 2018. A economia infelizmente não cresceu, há realmente uma retração, poucas coisas foram realmente expressivas. O setor da agricultura sofreu também, como da construção civil, que tem uma forte retração em respeito de crescimento. Realmente só o serviço que andou crescendo de verdade, e isso a gente viu que o Brasil tem que precisar realmente tocar os projetos. A reforma da Previdência, sim, ela é um fator responsável também de que a economia brasileira só terá credibilidade, de novo, com investidores quando as reformas for feitas. Não que esta reforma aí que está aí pronta para ser feita, é adequada. Necessário que a bancada, tanto da Câmara e do Senado, faça modificações para que possa realmente ser justa e que possa também resultar também a atenção de investidores para o Brasil e assim a economia voltar a crescer. E o que falar também da polêmica que Sérgio Moro causou com a Iona Sasa, quando chamou para ocupar uma pasta. O juiz, agora ministro Sérgio Moro, se viu diante de uma avalanche de apoiadores que, dentro das redes sociais, usam seu manifesto e as suas opiniões tanto para Bolsonaro quanto para seus ministros. E, devido a isso, ele voltou atrás e não quis mais continuar com a Ilona Sasa. E assim o governo continua fazendo as suas bagunças também. E aí, para finalizar toda a polêmica do governo durante o dia todo hoje, o ministro Ricardo Salles exonerou 20 superintendentes do IBAMA. Até agora ninguém sabe nem qual foi um dos motivos dele. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, que hoje realmente foi impressionante tudo que aconteceu no Palácio e com que a atitude de Bolsonaro em relação com a imprensa. Tanto que hoje a Bolsa ela fechou em queda. Isso mostra que a popularidade e a aprovação realmente nem sempre caminham a um lado. Ele tem sim a popularidade entre aqueles que o apoiam. Porém, a aprovação no Brasil todo fez com que ele ampliasse seu campo e quisesse agora fazer o diálogo. E eu acho que daqui para frente a imprensa terá mais acesso a Bolsonaro e, como ele próprio falou, as redes sociais não serão mais o seu lugar de palco ou palanque para que ele possa fazer as suas reflexões políticas por lá. Afinal de contas, ele governa para uma nação e não para seguidores de YouTube, Instagram, Facebook ou Twitter. E aí mostra realmente agora a seriedade de que deve ter um presidente de uma nação como o Brasil. No mais, galera, eu me despeço por aqui. Valeu, até a próxima. Time is in my mouth.